pelo menos um século, o esporte tem disputa entre atletas com algum tipo de deficiência. Mas as competições entre eles só ganharam força mundialmente depois da Segunda Grande Guerra, quando as disputas esportivas se tornaram um caminho para a reabilitação de ex-combatentes. As primeiras Paralimpíadas com esse nome foram realizadas em 1960, em Roma, na Itália, com 400 inscritos de 23 países. Você sabe por que o nome Paralimpíadas mudou para Paralimpíadas? A mudança foi anunciada em 2011 para valer a partir das Paralimpíadas de 2012. O motivo é que os outros 7 países que têm português como língua oficial, como Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, já usavam a forma atual. Para que o Brasil não ficasse diferente dos outros países, portanto, o Comitê Paralímpico Internacional pediu que fosse feita a alteração. O Brasil começou a participar dos Jogos em 1972. Já são 11 edições e 230 medalhas conquistadas. Dessas, 73 foram recebidas no lugar mais alto do pódio. Veja só! No primeiro ano que o Brasil participou dos Jogos, não conquistou nenhuma medalha. A primeira veio em 1976, de prata. Em 1980, não conquistamos nenhuma medalha. Em 84, foram 28. Esse número se repetiu em 88. Em 92, foram 7. Em 96, 21. No ano 2000, 22 medalhas. Em 2004, 33. Em 2008, com 47 medalhas. Em 2012, em Londres, foram 43. Num total de 230 medalhas conquistadas. E agora, em setembro, o Brasil participa da 12ª edição, desta vez em casa, é no Rio de Janeiro. E é grande a expectativa para a conquista de novas medalhas. Do Rio Grande do Norte, partiu uma delegação com fome de vitória. Cerca de 10 para-atletas vão competir em diversos esportes. Na natação, o destaque vai para Joana Neves, uma baixinha que coleciona ouro. Só em 2015 foram 7. Mas a força para as braçadas não vem apenas dos treinos intensos e da alimentação balanceada. Joana encontrou dentro de casa o estímulo que precisava para superar os limites. A natação surgiu por ordens médicas, né? Eu caía muito, tinha muita fratura. E aí eu comecei a treinar como fisioterapia. E aí a minha primeira professora, que foi Suzana, viu que eu tenho potencial para ser um atleta e começou a me ensinar a nadar, começou a me ensinar a fazer bolinha e a fazer pernada. E então, quando ela viu que eu já comecei a dar minhas primeiras braçadas, ela passou para Rodrigo, meu treinador. Até hoje é ele. E a natação, para mim, eu não posso dizer que é a minha vida, porque a minha vida é Deus, mas faz parte da minha vida, sim, porque se não fosse natação, talvez eu estaria numa cadeira de roda. Com 1,23 m de altura, o nanismo de Joana é resultado de um problema genético chamado acondroplasia, doença que afetou o desenvolvimento da estrutura óssea. Dona Rejanilda lembra que viveu momentos difíceis com a filha. Cada médico aí começou, o médico dizendo a mim que ela tinha nascido com esse problema. Eu, doutor, o senhor é médico, mas eu sou mãe, ela não nasceu. Nasceu, a senhora não? Eu digo, não, começou com 1 ano e 6 meses. Aí foi diagnosticado que até o momento era só síndrome de nanismo, somente. Aí esse médico pediu esse DNA e constatou que era acondroplasia.
Mas até aí foi muita luta, né? Você Foi ouviu de muitos médicos o muita quê, luta. assim, que te chocava? Que ela não chegava aos 15 anos, ela iria andar de cadeira de roda. E sempre eu saía, quando eu escutava uma dessa, eu saía morrendo por dentro. Mas como estava com ela, não dava, né, para ela observar. E sempre eu dizia, Senhor, o Senhor me deu ela perfeita. Então não vai me dar em cadeira de roda. Mas a baixa estatura é facilmente superada pela garra. As braçadas e as pernadas firmes transformaram a vida de Joana e a colocou na raia certa rumo às Paralimpíadas 2016, no Rio de Janeiro. Mas para ser uma das mulheres com maior chance de medalha na natação brasileira, foi necessário muita persistência e dedicação. Passamos por um momento, uma época um pouco difícil, equivalente a 5, 6 anos, que ela estava numa classe que não era dela, uma categoria que não era dela. E depois de muita luta, durante 6 anos, quando ela pensou em desistir, a gente teve a boa notícia que ela ia passar por uma reclassificação e voltar para a categoria que ela está hoje. E daí então foram só medalhas e convocação da seleção brasileira e assim por diante. Focada na segunda Paralimpíada da carreira, de segunda a sexta, Joana treina na piscina e ainda encara os treinos de musculação 3 vezes por semana. Com a proximidade dos Jogos no Rio, o suor e as caretas são inevitáveis. Não tem essa de, não, tem que parar agora não. Vamos continuar até onde não der mais. Tem que ser carrasco com um grande cuidado, porque ela tem algumas limitações e a gente precisa respeitar isso. Às vezes eu fico com vontade de chorar, mas ele chora, pode chorar, não tô nem aí. Eu não aguento, mas não aguenta, você aguenta. Tem que ser assim mesmo, porque se toda a vida que eu falasse eu não aguento mais e ele passasse a mão na minha cabeça, eu não conseguiria render o que eu tenho rendido até hoje. Tanto esforço tem tido resultados expressivos. Na parede de casa, um varal de medalhas. Só em 2015, Joana conquistou 8, 7 delas de ouro. Essas 5 medalhas foram para a Pan Toronto, foram 5 medalhas de ouro, 50 livre, 100 livre, 200 livre, 50 borro e o revezamento 4x50 misto. Essas 3 foi em Glasgow, no Mundial, foi meu 3º Mundial. 50 metros livre foi medalha de ouro, 4x50 misto foi o revezamento, também foi medalha de ouro, e 100 metros livre que foi medalha de bronze. Até a Paralimpíada do Rio, Joana ainda precisa perder peso, por isso a dieta é bem regrada. A refeição balanceada nem sempre foi farta na mesa. Dos 5 filhos de seu Jurandir e dona Rejanilda, Joana é a filha do meio. A família é simples, como a de muitos brasileiros. E passou por apertos na hora de ter o básico na mesa de casa. Até bem pouco tempo, a energia de Joana para os treinos vinha de um doce bem nordestino. Era o que o seu Jurandir podia oferecer. Antigamente era tudo mais difícil, né? Dia que não tinha, eu ia ali na mercearia que o rei me vendia fiado. Aí eu comprava uma rapadura, comprava uma bolacha, um negócio e ia levando a vida. Toda a vida eu gostei da rapadura. Eu nunca deixei de gostar da rapadura. Desde pequeno que eu sempre adorei a rapadura. Essa história de fazer a garapa para dar a Joana foi ideia sua mesmo? Ideia minha mesmo. E é gostoso. Pode fazer a senhora mesmo, fazer, raspar e é gostoso demais. Dá energia. Ih, Maria. É bom mesmo. Dificuldades que não apagam o sorriso de Joana. Com o apoio da família, ela sempre pode contar. Ela já chegou um tempo a passar quase 70 dias fora. E assim, a gente se falando, na parte do momento que chega um tempo que aperta mais, né, a saudade. Mas a gente sabe que é para um bem de todos, né, para o nosso bem. E assim, tá representando o nosso país, né, graças a Deus. Então, é isso que importa. Eu sinto muito orgulho de manhã, porque ela está representando o Brasil. Joana está consciente do peso que carrega e preparada para encarar a maior competição esportiva do mundo em casa. Esse peso todo, Joana, aumenta a responsabilidade para os Jogos Paralímpicos aqui no Brasil?
Aumenta, né? A cada competição e a cada ano a responsabilidade vem aumentando mais para mim, porque a cada competição eu tenho crescido muito, trago medalhas primeiro lugar, segundo, terceiro lugar, eu sempre estou subindo ao pódio. Então, hoje eu sou uma das favoritas do Brasil a conquistar medalhas nos Jogos de 2016. É isso aí, Joana, estamos na torcida. E na natação temos ainda os potiguares. Clodoaldo Silva, reconhecido pelo Comitê Paralímpico Internacional como o melhor atleta paralímpico do mundo. Edênia Garcia, primeira brasileira a conquistar o título de tricampeã mundial paralímpica. E Rildene Fonseca, que participa da 5ª Paralimpíada no Rio e já perdeu a conta de quantas vezes subiu ao pódio. Veterana de 44 anos, Terezinha Mulato começou na natação, mas foi no halterofilismo que ela conquistou uma vaga na seleção brasileira de para-atletas. Pioneira no esporte, ela provou que levantar peso não é coisa só de homem. São tantas medalhas que ela até já perdeu as contas. A carreira de Terezinha Mulato começou na natação, mas foi no halterofilismo que ela conseguiu ir mais longe no objetivo de fazer parte da seleção brasileira de para-atletas. A natação foi que abriu as portas, mas, na verdade, para chegar na seleção, para vestir a camisa da seleção brasileira, foi o halterofilismo, porque, assim, por ser a primeira mulher, levanta peso, treinei, viajei. A primeira competição foi na Inglaterra, então assim, foi medalha de ouro. Então isso me fascinou e abriu as portas mais rápido até chegar à seleção brasileira. Primeira mulher a praticar o halterofilismo paralímpico no Brasil, Terezinha quebrou tabus no esporte e é inspiração para várias outras atletas da modalidade. Não foi fácil não, porque assim, eu acho que eu passei 5 anos da minha vida viajando, mesmo vestindo a camisa da seleção brasileira, mesmo as meninas ficavam aqui torcendo, mas elas não queriam, assim. Eu acho que no início elas pensavam muito assim, halterofilismo é para homem, o braço fica um pouquinho forte, então assim, não é o perfil da mulher. Viajava, a equipe toda era de homem. Eu acho que cheguei a viajar pela seleção ainda 6, 7 vezes sem nenhuma menina treinando, sem nenhuma menina para me acompanhar. E hoje, graças a Deus, a gente tem muitas meninas. Com orgulho, ela exibe a primeira medalha do levantamento de pesos. Ouro conquistado em 1997 no Campeonato Internacional Paralímpico da Inglaterra. Primeira grande competição de Terezinha. Foi capa de revista da Tóquio a Tóquio, capa da Tribuna, na época, quem não via a Tribuna do Norte, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz, meu técnico, mesmo sendo técnico da natação, né, Zeca, na época, ele ficou muito feliz e me deu força para ficar no halterofilismo. Os Jogos do Rio estão entre os últimos da carreira de Terezinha. A para-atleta de 44 anos se dedica diariamente para se superar na competição. A meta é ultrapassar a melhor marca da carreira dela e chegar ao levantamento de 97 quilos. As chances de um brasileiro conseguir uma medalha são pequenas, mas existem entre os 4 classificados, selecionados para ir para o Rio, pelo menos 1 ou 2 vão buscar essa possibilidade aí. Ela, especificamente, ela tem o objetivo de melhorar a marca dela. E eu tenho uma responsabilidade e o compromisso de fazer com que o melhor da carreira dela como atleta seja agora, numa competição mais importante, e pode significar a última competição para ela, em função da dificuldade, do tempo que ela tem no esporte e da idade, que ser um fator determinante nesse esporte de força. Ela coleciona uma série de vitórias. É campeã brasileira consecutiva há 18 anos. Além de participar de várias competições internacionais, representou o Brasil nas Paralimpíadas de Sydney. E agora, 16 anos depois, foi convocada mais uma vez para levar o nosso verde e amarelo ao levantamento de pesos nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro. A gente tem atletas bem preparados. Vai eu, Márcia, Bruno e o Evânio. Pelo que a gente treinou, ficou junto agora na semana de treinamento, a gente vê que tem um dos atletas que está próximo da medalha e o comitê está investindo nisso para chegar. O meu técnico, que é técnico da Seleção Brasileira também, sabe disso, que é Carlos William. Então, assim, é uma realidade
É muito difícil ainda para o nosso país, mas eu tenho fé em Deus que pelo menos dos nossos atletas, dos nossos 4 atletas, vamos mudar essa história no Brasil, vamos mudar essa história no halterofilismo e com isso a gente com certeza vai abrir as portas cada dia mais. Eles não enxergam muito bem os adversários, mesmo assim são capazes de derrubá-los com força no tatame. A precisão de um trio de judocas paralímpicos é o que vamos conhecer agora. Olhando assim, nem parece que eles têm uma deficiência visual. Quem treina com eles nem percebe. A gente nota que, apesar da deficiência visual, eles desenvolvem outras habilidades, né? Eles desenvolvem outras habilidades como a audição mais aguçada do que a gente, né? O tato em si, a percepção, né, da luta em si é bem mais aguçada. Arthur nasceu com retinose pigmentar, uma doença que degenera a retina. Ele tem percepção apenas de claro e escuro, mas no tatame percebe tudo, qualquer movimento do adversário. Como nós não temos a visão perfeita para observar como o professor ensina o movimento do golpe, a gente tem que usar os outros sentidos, né? Então ele fala para mim como é o movimento e mostra em mim o movimento. Então eu vou ter a percepção auditiva e tátil do movimento que eu vou tentar imitar e assim a gente vai aprendendo dia a dia com uma certa dificuldade, mas quem tem perseverança chega lá. Abner tem apenas 20% da visão. Foi vítima de uma atrofia do nervo óptico na infância. O judô o fez enxergar o lado bom da vida. Eu já sofri muito preconceito, já até parei de estudar por causa do preconceito assim. Fiquei um tempo em casa, estudando em casa. Mas graças a Deus, depois que eu conheci o judô, eu levei isso como uma brincadeira. Hoje em dia mesmo, eu fico brincando com preconceito. Que nem eu falei do refletor, tô olhando pra você, mas esse olho que tá olhando pra lá, entendeu? Hoje em dia tem sempre uma brincadeira com a deficiência, não levo mais lágrimas pra casa. Alisson Boto também está entre os judocas convocados para os Jogos Paralímpicos do Rio. Ele tem glaucoma, catarata congênita e hipermetropia, deficiente visual. Eficiente no tatame. O judô mudou muito a minha vida, né? Porque a questão do judô é um esporte que ele puxa muito o lado da disciplina. E o fato de eu ser deficiente, eu tive que me apegar muito mais a detalhes. E hoje eu me sinto uma pessoa totalmente diferente do que eu era antes do judô. Não é à toa que eles serão nossos representantes nas Paralimpíadas Rio 2016. Abner, além de ser o atleta mais novo da seleção de judô, foi o 3º melhor no Parapan de Ibiza, o melhor no Parapan de Jovens em 2013 e no Parapan Americano de Toronto em 2015. Arthur é vice-campeão mundial sub-20, foi bronze no Parapan dos Estados Unidos em 2013 e no de Toronto em 2015 e campeão mundial por equipe em 2014. Boto já foi campeão brasileiro 6 vezes e em 2014 campeão mundial por equipes. Ano passado não competiu devido a 2 cirurgias no ombro. Agora eles não veem a hora de ganhar mais medalhas nas Olimpíadas do Rio. Ansioso demais, a gente tá demais, mas o controle da ansiedade tá no treino, né? Eu acho que você tem que controlar a sua ansiedade no treino e também um pouco do descanso. No domingo você procura estar com pessoas que você gosta, de fazer coisas que você gosta, só que assim, né, de forma tranquila. Tem horas que às vezes eu fico parando para pensar na competição, o coração acelera, dá aquele friozinho e tal. Mas estou trabalhando em cima disso, né? Porque estou treinando bem, fazendo tudo certinho, então a ansiedade está grande. Porém, o nervosismo a gente está começando a controlar e ficar mais relaxado. A ansiedade está bem grande. Assim, eu já venho buscando essa vaga desde 2005, que ela já bateu na trave 2 vezes. E dessa vez chegou, estou feliz, estou muito feliz, mas ao mesmo tempo estou tentando me conter, porque eu sei que vai ser uma competição bem difícil. Eles treinam, acredite, 12 vezes por semana, 2 vezes ao dia, de segunda a sábado. De manhã musculação, tarde ou à noite treino de judô.
Então a gente está treinando muito forte, trabalhando em cada detalhe para poder chegar lá e trazer medalha. Desde 2009 eu comecei no judô e de lá para cá foi treino direto. Todo dia, de segunda a sábado, abdiquei de diversão muitas vezes, de alimentação, comer algumas coisas que você quer comer e sabe que não pode porque você tem um foco, um objetivo. E no atual momento abdiquei até dos meus estudos, né? Nesse último ano agora de preparação, que realmente está bem intenso, que com muitas viagens e tal, acabei precisando trancar minha faculdade de História. A preparação está a todo vapor, né? A gente vem intensificando os treinos desde o início do ano, com competições fora do país e competições dentro do país. E vem a cada dia aumentando o ritmo de treino para chegar na Paralimpíada a todo vapor. É enxergando mais ou menos desta forma que os meninos do judô vão disputar os Jogos Paralímpicos Rio 2016. O grau de deficiência visual no judô paralímpico é quem define, junto com o peso, a categoria do para-atleta. Mas a confiança, a torcida e o preparo técnico são os que vão definir o resultado final. Tenho certeza que o esforço deles, a dedicação, as renúncias que eles tiveram que fazer, eles vão colocar no coração. E nos dias 8, 9 e 10 de setembro farão o melhor de si e a gente espera que isso resulte em uma medalha. Bacana esse trio de judocas. E nós continuamos falando sobre para-atletas, agora com o educador físico, técnico de goalball e representante da ADEVIRNE, a Associação dos Deficientes Visuais do Rio Grande do Norte, Arthur Bentes. Seja bem-vindo, Arthur. Obrigado. Nós vimos agora há pouco, Arthur, um trio de judocas paralímpicos. Você conhece os meninos, né? 2 deles fazem parte da ADEVIRNE? Com certeza. O Abner e o Arthur são judocas nossos da associação. Deu muito trabalho para chegar onde está, mas graças a Deus está dando certo e vai dar certo ainda. O Abner, nós conseguimos enxergar que ele era um deficiente visual no programa Mais Educação de uma escola normal. E nós trouxemos ele para a ADEVIRNE e de lá ele começou a carreira dele com os treinamentos da ADEVIRNE. A mesma coisa foi Alisson. Alisson, ele já foi atleta de outras modalidades, né? do futsal, do goalball, mas ele tinha o judô na veia. Então, como nós tínhamos judô também, ele começou a aprimorar a sua técnica no judô e ficou também no judô. A mesma coisa foi Arthur. Arthur também veio de colégio também, ditas normais, treinando com pessoas normais e as pessoas que estão à procura de atletas e também achou que o tesouro também está aí hoje na seleção. Agora, Arthur, a ADEVIRNE começou a participar dos Jogos Paralímpicos desde quando? A ADEVIRNE já participa desde 2004. Né? Foi a primeira participação na Grécia e em Atenas. E desde lá que a gente está sempre colocando medalhas? Não, em Atenas a gente não ganhou medalha não. Foi Alexandre, que foi no judô, peso pesado. E de lá para cá sempre a gente está colocando atletas nas Paralimpíadas. A nossa primeira medalha paralímpica da ADEVIRNE foi em 2012, nas Paralimpíadas de Londres, com Romário no goalball. Romarinho do goalball. Isso. E quais são as expectativas de medalhas agora para o Rio 2016? Bom, a gente está com uma esperança muito grande em Thalita, né, do atletismo. Ela participou de todos os Grand Prix nacionais e internacionais de atletismo e em todas elas se saiu bem, medalha de ouro, no Pan-Americano foi medalha de ouro e em todas as modalidades e competindo com pessoas de alto nível mesmo, já que faz tempo na competição. E ela só tem 19 aninhos, tem muita pista para correr ainda. Uma promessa ainda. Arthur, em relação à estrutura, falta apoio para esses para-atletas? Falta muito. Nós não temos apoio governamental nenhum para poder manter esse pessoal em alto rendimento, né? Ou eles bancam do próprio bolso, quem quer colocar êxito, né? Ou a associação também banca assim, em viagens, né? Em viagens, para que eles possam competir e que possa ranquear para que seja convocado para a seleção brasileira. Que mensagem você deixaria para os nossos para-atletas que vão para o Rio 2016? Bom, eu desejo sorte a todos e foco. O mais difícil já teve, foi chegar
a convocação e chegar para participar de uma Paralimpíada dentro do Brasil e representando a sua nação. Então, parabéns, que Deus esteja com vocês e boa sorte, sucesso. Obrigado, Arthur Bentes, professor de Educação Física e técnico de Gobol da ADVIRN. Olha, no próximo bloco nós vamos continuar conferindo histórias de superação. Vamos conhecer Thalita Simplício e Ana Raquel, promessas de medalhas para o Brasil. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. E você? A gente se sente alegre, feliz, esquece de tudo de ruim na vida da gente e eu agradeço muito. Tem umas dinâmicas, umas brincadeiras que é para abrir mais assim a mente da gente. E a atividade física que é a coisa mais maravilhosa. Muita paz, muito amor, que aqui elas têm muito amor para a gente. É uma felicidade aqui. O caminho que leva ao pódio é difícil e exige muita preparação. Thalita Simplício sabe disso e divide o tempo entre a escola e os estudos. Desde que foi descoberta pelo técnico Felipe Veloso, ela corre atrás desse sonho. Thalita Simplício nasceu com glaucoma congênito e aos 12 anos perdeu totalmente a visão. A gente nunca tratou ela como uma coitadinha, nunca viu ela como uma cega, nunca viu ela como uma menina que não ia ter futuro. Sempre ouvi minha filha, eu sempre levei muita fé nela. Desde bebê, em nenhum momento eu pensei assim, não vai dar certo. Não, eu pensei desde o começo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. A vida da família de 7 filhos mudou com a chegada de Thalita. Ela é muito especial para todos nós da família, tanto a nossa família em todo, como meus irmãos, minha irmã, a outra que está em Goiás. Mesmo com todas as dificuldades, Thalita se tornou uma atleta. A rotina dela começa cedo. O primeiro desafio do dia, Thalita vence aqui, o sono e o cansaço. O segundo desafio é lá na pista. Aos 14 anos, Thalita foi descoberta pelo técnico Felipe Veloso e desde então tem participado de várias provas de atletismo. Começamos essa preparação visando os Jogos em novembro de 2015 e de lá para cá passamos pelo período de base, pré-competitivo 1, pré-competitivo 2, estamos no período competitivo e agora é só fazer preparação final para chegar bem nos Jogos. Ela quis isso, ela foi pro balé, foi pro karatê. Mas ela, a primeira vez que foi treinar, ela já foi convocada, o cara já levou ela. Disse, não, essa aqui é minha e não tem quem tome. Ela pode sair do balé, ela é promissor. Hoje, com 18 anos, Thalita corre atrás do sonho de disputar uma Paralimpíada. Os treinos são puxados. De segunda a sábado, às 7 horas da manhã, ela já está na pista do Caique, acompanhada do técnico. Eu treino, O meu treino é dividido em tiro, em musculação, em fortalecimento, em coordenação de barreira. E durante a semana, de segunda a sábado, E estudo, de segunda a sexta, à tarde. Sim. E à noite, praticamente eu chego, faço algumas coisas e vou dormir. Para auxiliar a preparação, ela conta com a Bolsa Pódio, programa do governo federal que apoia atletas olímpicos e paralímpicos. Ter uma renda com que a gente saiba que vai ter todo mêsinho praticamente certo, onde a gente tira nossa alimentação, como poder pagar nosso fisioterapeuta, essas coisas, E a Bolsa Pódio hoje no Brasil, para os atletas de alto rendimento, praticamente é uma mão na roda. Porque a gente deixa de trabalhar para poder treinar profissionalmente no ramo e ter uma renda. Nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro, Thalita vai representar o Brasil em 3 provas, 200 metros, 400 metros e salto em distância. Thalita hoje está bem ranqueada a nível mundial nos 200 metros, nos 400. São 2 provas bem possíveis de medalha, mas só vamos saber na hora,
quando tudo ia acontecer. Tem mais uma prova que é o salto em distância, onde ela está em 4ª no ranking mundial e tem a possibilidade de correr o revezamento 4x100. A menina do bairro das Quintas conta com a força de uma imensa torcida. A expectativa é de que ela suba ao pódio da mais importante competição do paratletismo mundial. Fico olhando, fico vibrando, leva um amigo meu. Mas de longe, fica nervoso. Mesmo. É o coração mesmo, fica apertando, eu digo, vou morrer, é melhor das costas. E a gente conseguir hoje ter uma paratleta na família, é muito, é bom ver esse empenho dela na pista, é a determinação dela em querer chegar, em querer sempre fazer algo a mais. Muita vitória, muita luta, muita emoção, é uma emoção tão grande que vocês não podem nem imaginar. É emoção duas vezes. Uma porque muita gente achava que ela era incapaz, né? E eu sempre acreditei nela, então eu acreditei e vi ela brilhar. Então isso para mim é a coisa mais importante do mundo e muito emocionante. Só sabe quem passa. Para essa competição, sabe que eu não estou nem acreditando que eu estou lá, que eu vou estar lá, mas a sensação que eu sinto é de liberdade, todos os sentimentos juntos. Ela nasceu com uma deformidade rara que afetou o funcionamento de uma das mãos. Por recomendações médicas, iniciou na natação. Hoje, além das braçadas, ela corre e pedala bastante. Vamos conhecer a história de Ana Raquel. (25 anos, 1,54 m, 47 quilos. O hobby dela é pegar uma praia, ouvir música e ler. E aí, já sabe qual esporte essa mocinha pratica? Vai aí uma dica. Ela nada, pedala e corre. Ana Raquel é atleta do triatlon e vai representar o Brasil e o Rio Grande do Norte nos Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro. E sabe onde e quando essa história começou? Nas piscinas, com 8 meses de vida, com indicação médica. A parte do esporte não foi planejado, na verdade, né? Foi a necessidade, de fato, para compensar a questão da deficiência. E aí foi para natação, fisioterapia, e ela foi se desenvolvendo, foi gostando também de estar dentro da piscina. E aí um professor, né, entendeu que ela tinha vocação para competir e jogou na competição. Pela natação, Ana Raquel participou de várias competições locais e nacionais. Ganhou diversas medalhas, mas há pouco mais de um ano ela quis viver novos desafios. Foi então que decidiu encarar o triatlon. E este ano foi medalha de ouro no Campeonato Brasileiro para Triatlon na categoria PT4. E para chegar até aqui, ela teve que se adaptar. Para isso, contou com a ajuda do treinador, que há 12 meses acompanha todos os passos, todas as braçadas e todas as pedaladas, bem de perto. A gente sabe que os nadadores precisam de um tórax bem maior do que as pernas, né? Para propiciar a propulsão na natação, né? Já para a corrida, ele é excelente, porque tem pernas longas e finas, né? Então é rapidinho para correr, a evolução na corrida dela foi impressionante. Né? De não correr nada para tentar ser uma das melhores corredoras da categoria dela. Com certeza vai chegar lá. Cada detalhe faz a diferença. Ele estava dizendo que na natação o fêmur vai mais para dentro, para a corrida tem que ser mais para fora. Aí a passada tem que ser longa, o pé tem que ser equilibrado, o ombro tem que ser para trás, o tronco para frente. Então assim, é muita coisa diferente mesmo, tem que correr pensando em tudo. A maior dificuldade está na adaptação da bike. Em um ano, essa é a terceira bicicleta dela, né? A gente está sempre evoluindo, trazendo uma bicicleta, um equipamento melhor, que seja mais eficiente para ela, mas assim, custa a adaptação dela, né?
Então, assim, envolve habilidade, envolve segurança, é uma coisa que não ganha do dia para a noite. Como ela não veio do ciclismo, então ela vai comer um dobrado aí para poder chegar no nível das outras. Mas compensa na água e a corrida dela compensa em relação às outras. Essa minha nova filhinha, a adaptação que eu vou fazer é colocar aqui do lado direito o freio do esquerdo, que eu também tinha essa adaptação na outra. A questão de segurança, né? Porque essa bike, por ela ter a gravidade mais para frente, o corpo fica todo para frente, se você tiver numa velocidade muito alta, o tempo de você colocar a mão no freio tem que ser muito rápido. Então, se eu precisar dos dois freios, talvez a mão esquerda não chegue lá no momento, na hora. Para a competição no estado carioca, Ana Raquel, que é formada em administração com especialização em gestão financeira, parou de trabalhar. Tudo para se dedicar integralmente aos treinos. Patrocinador sempre fomos, né? Desde o começo, né? Nós gostamos muito, né? Tanto eu quanto a mãe, porque é uma oportunidade de você dar um outro ambiente para o filho, né? Em termos de educação. Um ambiente sadio, um ambiente proativo, né? E aí nós deixamos e nos dedicamos muito para isso. Fora do escritório, o trabalho é ainda mais suado. Pelo menos 2 vezes ao dia ela treina e cada treino aproxima Ana Raquel do sonho. 15 minutos separam o atleta do pódio no Rio de Janeiro. Tomou 15 minutos na última etapa em Roterdã, né, da campeã, né? E assim, há 6 meses atrás ela estava tomando 15 minutos da campeã brasileira. Então, tudo pode acontecer, né? Vamos esperar que ela chegue o mais próximo possível, até mesmo consiga alguma coisa relacionada a vitórias, né? Para quem ficou curioso em saber tudo o que Ana Raquel vai ter que enfrentar, anote. A atleta vai nadar 750 metros, pedalar 20 quilômetros e correr 5. Quem fizer tudo isso no menor tempo, leva a medalha de ouro. Antes da prova, eu mentalizo tudo, organizo tudo nos lugares devidos para não ter erro na hora, porque não pode perder um segundo. Ele não é nadador, halterofilista, judoca. Não está nos tatames, nas pistas ou nas piscinas, mas já participou de 5 Paralimpíadas. Nós estamos falando do médico fisiatra Roberto Vital. Assim como os atletas, ele se esforça muito para conseguir cada medalha e vibra com a conquista dos atletas. Roberto Vital, médico fisiatra. Dos 62 anos de vida, cerca de 40 são dedicados à medicina esportiva. E uma atenção especial sempre foi voltada para os paratletas. Primeiro, o deficiente anteriormente, vamos dizer, era muito discriminado, era um coitadinho, né? Pessoas, às vezes, a família até escondia, né? Então, hoje, né, com o advento do esporte, além de fazer uma inclusão assim global, esse atleta, além de ser incluído na sociedade, as oportunidades são melhores e a gratificação que a gente vê ele ter o resultado pela capacidade dele, sem depender de ninguém, né? Antes mesmo do Comitê Paralímpico Brasileiro existir, ele já trabalhava com os paratletas de alto rendimento. Em 95, quando o comitê foi formado, ele foi convidado a integrar a equipe médica responsável pela seleção brasileira. De lá para cá, já são 5 Olimpíadas na bagagem. As fotos do arquivo pessoal do médico guardam momentos marcantes. 96 em Atlanta, 2000 em Sydney, 2004 Atenas, 2008 Pequim e em 2012 Londres. Cada uma teve uma nuance diferente. Se a gente fosse ver aí, Atlanta foi uma das piores que teve em termos de organização. Sydney já foi muito bem organizada. Aí fomos para Atenas, teve os contratempos, que, por exemplo, a piscina foi inaugurada com o Paralímpico, o Olímpico não conseguiu nem usar porque não estava terminada. E Londres e Pequim foi um negócio, uma grandiosidade em todos os sentidos, não só em termos de instalação, de assistência, de tudo, e Londres muito organizado. Durante esse período, vários atletas de destaque passaram pelas mãos experientes do médico. Entre eles, o potiguar Clodoaldo Silva, recordista nas piscinas, e também da natação, Joana Neves. Desde 2002, quando iniciou a carreira no esporte, ela é acompanhada pelo fisiatra. Uma participação que ela considera fundamental na evolução do desempenho dela nas piscinas. Melhorou 100%, porque as lesões têm diminuído, as dores também, e além assim da consciência, né, dos remédios que eu tenho que tomar ou não. E para todos que foram cuidados pelo médico esportivo, uma opinião é unânime: o companheirismo. Mais do que cuidar do físico dos atletas, Roberto é um amigo. No Mundial, vou dar um exemplo, no Mundial eu chorando porque tinha ganhado a medalha de ouro,
E ele ali do meu lado. Meu amor, você ganhou, então deixa de chorar. Mas eu tô chorando porque eu tô feliz, doutor. Ele, então vamos lá, isso aqui. Você nunca vê assim ele pra cabeça baixa, ele sempre tá ali do seu lado, seja no momento bom, no momento ruim. Perdi uma medalha, ele tava ali também, eu choro, perdi a medalha. Tem as outras provas, vamos lá. Sempre levantando nossa autoestima. Com tantos anos de carreira, o médico acompanhou toda a evolução do desporto paralímpico brasileiro. E se por um lado a categoria conquistou grandes avanços no cenário nacional, a realidade potiguar vai na contramão. O Rio Grande do Norte, que já foi celeiro do paradesporto, a cada ano perde espaço. Hoje a gente tem pouca renovação, por isso que a gente está perdendo algum espaço nesse sentido. Então, 30% que a gente teve, né, naquela delegação que foi muito grande, hoje provavelmente a gente dê aí 10, se estourando 15. Faltando pouco para a 6ª Paralimpíada da carreira, o médico se prepara para cumprir um grande desafio: contribuir para que a delegação brasileira fique entre as 5 melhores do mundo. Essa vai ser a maior delegação de todos os tempos, em termos de participação de Paralimpíada, de Parapan e tudo. Então nós vamos com a delegação de 494, poderá até aumentar um pouquinho até lá, mas hoje seria 494 com 278 atletas. E não só em quantidade, mas em qualidade. A gente fez um planejamento, vamos dizer, quando terminou 2004, visando Londres, Pequim e depois Londres. E depois de Londres, nós conseguimos ser o 7º lugar do mundo e o presidente lançou um desafio de a gente tentar ser o 5º do mundo no Rio de Janeiro. Ansioso, Roberto não vê a hora dos Jogos do Rio começarem. E se competir em casa tem um gostinho especial, por outro lado, a cobrança também vai ser maior. Mas se depender da garra dos paratletas potiguares convocados para a delegação brasileira, o médico afirma que as chances de pódio são reais. Você vê a Joana, eu vou dar um exemplo que saiu daqui, ela foi medalha de ouro no último mundial lá na Escócia, em Glasgow, foi medalhista de ouro em Toronto 2015, então ela tem tudo para ser, estou falando nela que treina aqui, a Thalita está muito bem, e fora a própria Edênia, né, que foi medalhista também em Toronto, medalhista Clodoaldo Silva em Toronto, no mundial lá, e nas Paralimpíadas que já tinha acontecido que foi a última, que foi de Londres. Então, o pessoal do judô também, então a gente tem todas essas modalidades. O Romarinho, que está lá em João Pessoa, por exemplo, ele foi considerado na Paralimpíada e pós-Paralimpíada de Londres o melhor atleta paralímpico na modalidade dele do mundo. Todos eles têm chance de medalhas, né, entendeu? E estão bem treinados, e a gente espera que não tenha nenhum contratempo e que a gente consiga alcançar a nossa meta. Nós vimos na matéria o Dr. Roberto Vital falar que falta uma renovação de paratletas. Para falar sobre esse e outros assuntos, está aqui comigo o presidente da SADEF, a Sociedade Amigos dos Deficientes Físicos do Rio Grande do Norte, Tércio Tinoco. Seja bem-vindo, Tércio. Obrigado, Túlio, pelo convite. É um prazer sempre estar aqui com você. Tércio, então, o Dr. Roberto Vital falava que falta uma renovação. O que é que pode ser feito nesse sentido? Desde que eu assumi a presidência da SADEF, dia 2 de janeiro, sempre eu pensei nesse ponto principal. Porque muitos paratletas já estão ficando com a idade bem avançada. Então, com isso, a SADEF hoje está se preocupando com essa renovação e com a parceria que temos com o SESI Clube, e a gente conseguimos abrir a escolinha da pessoa com deficiência, da natação. Então, crianças a partir de 6 anos a SADEF já abre as portas para começar a nadar conosco, para ser no futuro um grande campeão. Legal, muito bacana essa iniciativa. Tércio, em relação às Paralimpíadas, né? Desde quando paratletas representantes da SADEF participam? Desde as Paralimpíadas de 1996. Desde 96 a SADEF sempre tem representante nas Paralimpíadas. E em 2016, no nosso país, não poderia ser diferente. Tércio, em relação às dificuldades enfrentadas por esses paratletas, falta um incentivo governamental? Hoje falta muito, não é pouco. Então, assim, é dos poderes públicos e dos poderes privados. Sempre a SADEF coloca paratletas em Paralimpíadas, Campeonato Brasileiro, Campeonato Mundial, Internacional. Então, assim, a gente sempre está em evidência, mas infelizmente esses poderes público e privado é muito limitado quando fala principalmente da pessoa com deficiência.
Então, assim, aos poucos estamos quebrando barreiras. A gente sempre tem em evidência o esporte do estado do Rio Grande do Norte. Número 1 é o paradesporto, sempre traz novidades, sempre traz medalhas, sempre está na imprensa internacional, na imprensa nacional, na imprensa local. Então, assim, infelizmente a dificuldade é muito grande. Falta, por exemplo, no estado não há uma Bolsa Atleta, como existe no governo federal. Isso. Aqui a gente tem, hoje já perdemos atletas de alto rendimento de seleção brasileira para o estado vizinho, aqui para Paraíba. Porque na Paraíba tem um Bolsa Atleta, já no nosso estado não tem. Aqui no nosso estado a gente não tem incentivo nenhum para o esporte. Então a gente perdeu vários atletas para o estado vizinho, já perdemos grandes ídolos, que é Clodoaldo Silva, Edênia Garcias, que todos eram da SADEF, e perdemos esses grandes ídolos para Rio, São Paulo, que há muitos anos já tem Bolsa Atleta. Então, infelizmente, por esses entraves, por coisas pequenas, a gente faz o atleta aqui e o atleta vai para fora para conseguir mais recursos, porque a gente sabe que a vida do atleta é muito curta. Então, o atleta quer fazer o pé de meia dele. Então, muitos atletas a gente cria e nasce, cria, fica um nome aqui e, infelizmente, quando está com um certo nome, o outro estado vizinho puxa. E para essas Paralimpíadas de 2016, que acontecem no Rio, há promessas de medalhas, alguns nomes da SADEF, né? Isso. Se Deus quiser, a SADEF sempre consegue medalhas. Esse ano não vai ser diferente. Estamos com grande chance de medalha com Joaninha Neves, que é da natação. É a melhor para-atleta do Brasil na atualidade. Temos chance de medalha com Terezinha Mulato, que é do halterofilismo. Com Rildene Fonseca, que é da natação. Temos também com Ana Raquel, que é a única mulher do Brasil no paratriatlon. Então, assim, são 4 mulheres. Eu até brinco dentro da associação que as mulheres colocaram os homens no bolso. Aí os homens começam a rir lá dentro da associação. Então, assim, são 4 paratletas que estão fortalecidas, que estão com pensamento, estão focadas nessas Paralimpíadas. Então, assim, elas já estão concentradas e eles já só pensam nisso. Treinamento 100% correto, agora é focar na competição e fazer na competição o que sempre aprendeu dentro dos treinamentos. Para finalizar, Técio, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos paratletas que estão nessa competição. A mensagem de incentivo que eu deixo para os nossos paratletas é muito sucesso, que Deus acompanhe vocês, que vocês na hora da competição tenham tranquilidade, que tenham calma, que façam o melhor e que deixem nas mãos de Deus que tudo vai dar certo. E que, se Deus quiser, a SADEF sempre vai sair vitoriosa com todos vocês. Um grande abraço. Obrigado, Técio Tinoco, presidente da SADEF, a Sociedade Amigos dos Deficientes Físicos do Rio Grande do Norte. Muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Obrigado pelo convite. Pode chamar que a SADEF está sendo de portas abertas para a TV Câmara. O programa Nossos Paratletas vai ficando por aqui, mas antes nos despedimos com imagens dos paratletas potiguares que vão competir na Rio 2016. Nós da TV Câmara desejamos que não falte a eles coragem, determinação e superação para vencer os limites, para vencer as disputas, para subir ao pódio. Nós ficaremos na torcida.